Linda e maravilhosa! Hoje a gente vai ter uma super live aqui com uma terapeuta assim maravilhosa que eu tenho o orgulho e a gratidão de ser um dos mentores dela no desenvolvimento pessoal dela, em ter realmente ela como uma das minhas alunas num dos cursos que eu fiz. Então sejam todos muito bem-vindos para uma live inesquecível com a super Denise. A Denise, ela é maravilhosa mesmo, assim, é até difícil falar da Denise, vocês vão conhecer a Denise Paiva, terapeuta. Ela é, ó, eu vou até ler o que ela é aqui para não errar para vocês, viu? Ó, ela é, além de facilitadora de constelação familiar, ela é terapeuta, ela é psicanalista clínica, ela é especializada em programação neurolinguística. Eu também sou, viu? Adoro. Hipnose também. E a Denise, ela tem um trabalho aonde ela desenvolve a cura pelo alto amor. E é assim, é uma pessoa que vocês vão conhecer aqui hoje, vocês vão perceber o quanto que a constelação familiar sistêmica, depois que ela agregou esse trabalho na terapia dela, depois que ela agregou esse trabalho lá na caixinha de ferramentas dela, o quanto isso mudou. Então hoje o nosso papo aqui é sobre o quanto a constelação familiar sistêmica ela pode ou não agregar valor a pessoas que estão em processos terapêuticos, quanto que um facilitador de terapias, né, quanto que um psicoterapeuta, um psicanalista pode ajudar efetivamente seus clientes ao incluir a abordagem da constelação familiar sistêmica nas suas terapias. Então, hoje o nosso papo aqui vai ser um papo super esperto, assim, é bate-papo mesmo, quero que você traga as suas questões na nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou mandar os aviãozinhos aqui, tá, gente, para o pessoal poder ir chegando. Olha a Denise maravilhosa aí, olha só. Oi! Não dá para apaixonar por uma mulher dessa, ó. Oi, Olá, gente! Denise, Eu tô me tudo achando bem? aqui, ó. Ai, é bom mesmo. Tudo bem, Seja Milton? muito bem-vinda. Tudo ótimo. Eu estava aqui falando só um pouquinho de você, já ok? Já ocupei aqui um tempão do nosso vídeo, falando aqui das suas expertises, falando o essencial do trabalho que você faz. Então hoje, ó, gente, aproveita. A Denise aqui é uma fonte de inspiração para uma vida melhor. É uma terapeuta, assim, mesmo de mão cheia. Ela, assim, dá alegria de encaminhar clientes para ela, porque eu sei que eles vão estar em ótimas mãos, eles vão receber algo de muito valor. Inclusive, tem aqui alguns clientes dela que já estão entrando na live, então sintam-se todos muito bem-vindos. Denise, sinta-se muito bem-vinda, essa casa é sua. Gratidão, Milton. Olha, eu agradeço por tudo que você falou, pelas palavras. Eu tenho muita coisa boa no meu coração sobre o Milton, sobre o trabalho dele. Eu passei por diversos tutores e diversos cursos de constelação, um pouco antes e depois do Milton, mas eu falo que o Milton é um pacote completo, né? De forma muito simples, até no meu processo, porque primeiro a gente tem que se conhecer, se analisar, para depois cuidar do outro, né? Quanto mais você olhar para as suas dores, mais você vai estar pronto para olhar para o outro, que esse é o objetivo terapêutico. Mas o Milton, ele conseguiu me fazer olhar de forma muito simples, e ele simplificou essa linguagem da constelação familiar, e isso ficou muito claro para que eu pudesse abordar coisas que eu não sentia que estava completo no meu sistema familiar. Então, eu sou muito grata, honro muito essa pessoa. Eu sigo, eu encaminho todo mundo. É uma pena que não é todo mundo que vai, mas no momento certo a pessoa vai procurar ajuda. Sou muito grata à Simone, a esposa do Milton, uma grande parceira, uma grande sócia, né? Porque ela nos ajuda, ela nos acolhe com muito amor. E a toda a família. Então, estou muito feliz pelo convite e agradeço a todo mundo aqui que está dando suporte. A Letícia aí. Bom, Gratidão a todos. gente, a Denise é uma das pessoas, assim, que realmente se destacam no mundo da terapia, que fazem por onde para acontecer, para levar adiante o seu caminho, para levar adiante esse dom que ela tem de ajudar pessoas. Então, ela já está nesse movimento de desenvolvimento pessoal há muito tempo e eu estou fazendo live aqui com algumas pessoas excepcionais. Eu não conseguiria trazer todas elas, porque eu acho que ia ficar o ano inteiro sem conseguir repetir ninguém. A Denise é uma das pessoas especiais, assim, que eu gostaria que você conhecesse, que você soubesse o quanto realmente o trabalho dela é importante, o que a constelação
representou no trabalho dela, a partir do momento que ela iniciou a integração, não necessariamente da constelação em si, mas sim daquilo que vem junto com a abordagem da constelação, aquilo que é aprendido junto com a constelação familiar sistêmica. E antes da gente continuar, uma das coisas que eu preciso dizer para você é que constelação familiar sistêmica, ela é sobre a sua posição na vida, ela é sobre a sua posição dentro da sua família. Ela é sobre o movimento de você perceber se você está carregando somente o que é seu, ou se você está tentando ser o salvador de alguém que você não pode salvar dentro da sua família. Então, esse movimento hoje aqui é um movimento para que você possa perceber o quanto que as constelações podem agregar de valor ao seu trabalho como terapeuta, a você que está buscando autodesenvolvimento, ou o quanto que não pode agregar. Então, isso vai ficar com você aí, para você poder ter essa percepção do que realmente a constelação pode fazer por você, pela sua família, pelos seus pacientes, pelos seus clientes, dependendo do trabalho que você realiza, ou mesmo por você que é empresário, por você que é um autônomo, nas relações que você tem na vida, nas relações que você tem no negócio. Então, eu vou começar aqui o ping-pong com a Denise, e eu já vou fazer a seguinte pergunta. Denise, o que você me diz de ter passado por um processo de formação em constelação familiar sistêmica, já sendo terapeuta, já trabalhando, ajudando pessoas? Quanto que isso agregou de valor? O que que isso agregou de valor ao seu trabalho e aos seus clientes? Ok. Eu acho que para começar a falar de trabalho terapêutico, o que a constelação agregou, a gente dá um passinho para trás para a gente olhar como que a gente trata o outro no insight terapêutico. Então, vamos colocar essa conversa com um passinho para trás. Todo ser humano, ele carrega em si as crenças e valores e aquele espelho da vida. Então, quando a gente começa um processo terapêutico, a gente está olhando para as muitas dores, muitos traumas, muitos traços emocionais que se desequilibram no nosso eu. Quando a gente começa um processo terapêutico, a gente está colocando a mão na feridinha e dizendo, olha, a gente vai cutucar o seu inconsciente, a gente vai cutucar o seu emocional para que a gente consiga fazer a dor cumprir o seu processo. Então, quando a gente começa a mexer no emocional e no sistema inconsciente, a gente trabalha traumas, dores, crenças, e parte disso é o que o seu filtro, como pessoa, como indivíduo, carregou da vida, dos pais, dos espelhos. Portanto, a gente também tem um processo onde a gente tem as raízes familiares, os espelhos dos nossos pais, os espelhos dos nossos cuidadores. E quando a gente trabalha o processo emocional e deixa de lado o traço sistêmico, que são as raízes da nossa família, da nossa história, o que o papai carregou, o que a mamãe carregou, a gente faz um trabalho incompleto, vamos dizer assim. Falta um peso nessa balança. Então, eu vou passar para o Milton antes de continuar, porque eu me empolgo nessa conversa. Então, eu posso dizer o quê? Para começo de conversa. A gente tem os traços emocionais, os traços de crenças e valores, e nessa balança, a constelação ela só veio a agregar aquele olhar para um equilíbrio mais completo. Nunca vai estar completo, senão a gente não está vivendo. Os conflitos fazem parte do nosso dia a dia. Mas a raiz sistêmica, aquilo que a gente carregou dos nossos familiares, ela entra numa balança e ela consegue equilibrar de uma forma que, quando o terapeuta, a gente não consegue olhar todos os traços. Daí a gente vem para a família e a gente consegue enxergar algumas honras. E essa conversa mais técnica eu jogo para o Milton, mas essas honras familiares, num processo terapêutico, ela é fantástica, porque de repente a gente está cutucando algo que não é do seu processo de crença, mas é do papai e da mamãe. E aí eu jogo para o Milton explicar um pouquinho aí, porque para mim agregou e muito, mas eu vou fazer o ping-pong aí que você não me importa, tá? Então vamos lá, no ping-pong. Uma das coisas que a gente vê muito, assim, e aí eu vou falar que é algo que realmente não ajuda o paciente, não ajuda o cliente a desmamar, a seguir na vida, a crescer, é um processo muito de transferência e contra-transferência que é ensinado
assim, a todos os segundos para aquelas pessoas que são profissionais da ajuda, para os psicólogos, para os psicoterapeutas, para os terapeutas holísticos. Isso é muito ensinado, que a parentalização, aonde uma pessoa vem buscar ajuda, ela vem buscar uma terapia, e o que acontece? Aquela pessoa que vai oferecer a terapia, ela oferece a terapia querendo o quê? Querendo salvar o cliente. Ela oferece a terapia para esse cliente como se ele fosse o quê? Como se ele fosse um incapaz, um coitadinho. E automaticamente, quando um terapeuta, um facilitador de processos de desenvolvimento humano, ele se coloca num papel de superior ao seu cliente, de maior do que o seu cliente o que acontece? Ele se coloca numa superposição que tira a competência do próprio cliente. O próprio cliente se sente o quê? O próprio cliente se sente incapaz e necessitado de continuar tomando desse terapeuta, desse ajudante, aquilo que ele tem. Porque ali ele começa o quê? A desenvolver uma relação como se ele estivesse desenvolvendo uma relação com a própria mãe ou com o próprio pai. Ele se vê pequeno, e até um dos nomes muito interessantes que geralmente tem, né, o cliente é paciente. Ah, meu paciente. Porque ele é paciente mesmo. Ele fica lá paciente, ele não é o quê? Ele não atua, ele fica simplesmente no movimento de tentar o quê? Tomar algo para si, receber amor, receber o olhar, e muitos terapeutas hoje, infelizmente ainda, trabalham dessa forma, aí pegando aquele cliente no colo, olhando para ele, coitadinho. E sabe o que acontece? Acontece que esse terapeuta, ele precisa fazer essa contra-transferência com esse cliente, porque ele precisa colocar isso que ele tem dentro dele para fora, e o paciente, ele se sente o quê? Super satisfeito de estar ali também recebendo essa atenção, às vezes brigando com o terapeuta como se fosse a mãe ou como se fosse o pai dele. E o movimento que acontece? Anos de terapia, muitas vezes. Você vê a pessoa, ela está lá. Eu recebi uma cliente um dia desse que ela virou para mim, ela falou o seguinte: Milton, eu estou há 17 anos com a minha terapeuta, adoro a minha terapeuta, tá? Ela começou assim. Acostuma, né? 17 anos? O que você trabalha na sua terapia? Ela, a gente conversa. Tipo assim, a gente conversa. Há 17 anos. Todas as semanas a gente conversa. Então esse processo você consegue perceber que ele é um processo necessário, essa pessoa precisava passar por esse processo, senão ela não teria chegado nesse profissional, mas não é um processo que faz com que ela vá para a vida, não é um processo que faz com que ela o quê? Com que ela tome as rédeas da vida dela. Um bom lugar, aí eu vou falar para você, o jeito certo de fazer. Um terapeuta, ele precisa se colocar num lugar de distanciamento com relação ao lugar da mamãe e do papai desse cliente. Ele precisa, nesse lugar, olhar para o seu cliente e falar: eu vejo a sua mãe, eu vejo o seu pai e eu respeito eles, a história deles, independente do que foi e como foi. A partir daí, com esse reconhecimento, ele traz papai e mamãe desse cliente também, porque para esse trabalho terapêutico, adivinha o que acontece? Ele, esse facilitador da terapia, ele vai promover um trabalho de fazer com que essa pessoa olhe para o seu sistema familiar, olhe para a mamãe, olhe para papai e olhe para aquilo que está o quê? Para aquilo que está precisando ser resolvido, para aquela ferida que está lá o quê? Que está lá aberta, muitas vezes, supurada lá, precisando de um olhar. Então o terapeuta, ele com muito respeito, ele faz o quê? Ele sai do relacionamento daquele cliente com a mãe e com o pai para se tornar realmente um auxiliar para que esse cliente encontre o que? O caminho dele de volta para casa, de volta para a vida. E esse caminho é um caminho onde só existe uma solução para todos nós, sejamos clientes de terapia ou não. É a gente conseguir honrar o nosso passado e conseguir o quê? Olhar para trás e mesmo com tudo de difícil que a gente passou, dar um bom lugar para tudo isso e tirar os aprendizados que forem para o melhor da minha vida, para o melhor da minha família. Então, eventualmente, uma pessoa que passou por um abuso, ela pode ter duas atitudes, tá? Uma das atitudes é o quê? Uma das atitudes é morrer. Ela morre para a vida. Aquilo entra tão dentro dela que ela não tem mais força para seguir adiante. Pode ser um abuso físico, pode ser um abuso emocional. Ela o quê? Ela vai lá e ela se conecta com a morte. Ela não tem mais aquela vontade de seguir adiante.
Agora tem a outra possibilidade. Essa possibilidade é aquela possibilidade das pessoas que se tornam o quê? Suficientes, das pessoas que crescem, das pessoas que oferecem coisas de muito valor para a sociedade, para a família, que é o quê? Deixa eu olhar qual é o aprendizado disso que eu vivi. Como que eu quero levar minha vida daqui para frente? Eu quero continuar nesse lugar de dor, de sofrimento, olhando para a morte. O olhar dessa pessoa é um olhar para baixo. É mesmo, você vai ver. Esse olhar para baixo, ele é um olhar para o quê? Ele é um olhar para o passado, ele é um olhar para a morte. Aquela pessoa que anda olhando assim para baixo, ela está olhando para o passado, ela está olhando para a morte. Então, o movimento dele é através de um bom terapeuta, de um bom facilitador de constelação, é se reconciliar com a vida. Só que para eu me reconciliar com a vida, eu preciso o quê? Primeiro, ter no meu espectro de visão a vida em algum lugar. Eu tenho que ter aqui o meu caminho de vida. Mesmo que eu não olhe para ele, tem que estar aqui, tem que estar claro isso. Mesmo que eu demore 10 anos, 20 anos para olhar para ele, tem que estar aqui. Mas eu tenho também que o quê? Que deixar esse meu caminho de vida aqui e olhar para trás. E nesse momento de olhar para trás, olhar com muito respeito, passo a passo, no meu tempo, para o quê? Para poder perceber o que eu preciso, aprender daquilo, para também conseguir me desvencilhar dos efeitos negativos daquela experiência. Então, é possível que qualquer pessoa consiga encontrar um bom motivo e uma boa forma de seguir em frente a partir de qualquer coisa que tenha passado. E eu posso dizer para vocês isso, que ao longo de assim, muitos e muitos atendimentos. Eu faço atendimentos há mais de 7 anos de constelação familiar sistêmica. Eu já atendi milhares de pessoas. Eu posso dizer para vocês que, dentro de todas essas coisas gravíssimas que eu já trabalhei, quando uma pessoa, ela, com muita tranquilidade, como um facilitador que respeita o momento dela, auxilia ela a olhar para isso, com tranquilidade, ela consegue dar o primeiro passo no sentido de voltar para a vida. Isso é uma das coisas mais lindas. Trabalhando sempre a questão do auto-amor. E é um auto-amor mesmo. E para falar de auto-amor, não tem ninguém diferente assim que eu poderia chamar além da Denise que está aqui. Esse é o grande trabalho da vida dela. Ela abraçou o auto-amor e é isso que ela leva à frente as pessoas. Esse auto-amor, onde ela tem o quê? Uma visão que engloba. É isso aqui que você está vendo aqui atrás, ó. Aqui tem uma visão do quê? De tudo aquilo que vem junto, a nossa família. Tudo isso vem junto. Se você tentar excluir qualquer parte da sua família, se você tentar excluir qualquer parte do seu passado, sabe o que vai acontecer? Você vai perder força. E não só você vai perder força, como aqueles que vêm através de você, eles vão também perder força. Eles vão olhar para a sua dor do mesmo jeito que você olha para a dor dos seus antepassados, do mesmo jeito que, eventualmente, você tenha se emaranhado em alguma história difícil de um antepassado, eles vão olhar para você e para suas dores não resolvidas. A melhor forma que uma pessoa tem realmente de seguir adiante é o quê? É olhar para si. A melhor forma de ajudar uma outra pessoa que você ama é estar bem. E você não consegue estar bem simplesmente tentando fazer o que vai agradar o outro. Você consegue estar bem quando você faz as coisas que você precisa para estar bem. E aí sim você consegue agregar valor na vida das pessoas que você ama. Um valor que vai para muito além do que o simples sorriso. Então, os O que você acha disso, Denise? Eu digo, você colocou uma coisa bem importante, que é no insight terapêutico, quando a gente atende, quando a gente começa a cuidar do outro, graças a Deus é um caminho que eu me encontrei, mas muita gente está querendo iniciar. Então, quando você começa a atender, o que que acontece? O que a constelação ajuda no atendimento? Então, uma coisa que o Milton colocou é separar os papéis. O que que é isso? Primeiro, a gente e de igual para igual. Eu olho o paciente como ele tem a vida suficiente, ele sabe lidar com as dores dele. Eu não sei melhor, eu não sei pior. Somos iguais, somos do mesmo tamanho. Então, quando o paciente ele olha para as dores dele como ele sabe lidar com aquilo e aquilo é suficiente para o processo, e quando o terapeuta ele começa a dizer para si que ele também é suficiente para trabalhar as próprias dores, as coisas começam a fluir. Porque essa transferência, ela acontece naturalmente e inconscientemente. A gente faz isso com todos, mas eu estou cuidando de uma pessoa que veio buscar ajuda. E quando a pessoa está há 17 anos numa terapia, a gente começa a desconfiar na troca de receita de bolo, né? Porque começa a acostumar com uma figura
paterna, materna, onde eu estou transferindo do meu sistema as minhas dores e eu não resolvo, eu apenas transfiro e repito, né? Eu preciso contar uma coisa. A minha mãe, ela virou para mim um dia desse, ela falou, eu faço terapia com a melhor terapeuta de Campinas. Eu estou há 30 anos com ela. É um orgulho, né? Quando a gente diz, eu estou há 5 anos, eu estou há 7 anos. 30! A minha mãe falou que está há 30 anos com essa terapeuta, a melhor. É 30. Gente, quando eu resolvo dentro de mim as minhas dores com os meus pais, com os meus ancestrais, com as dores, com os pesos carregados da família, eu consigo olhar para um ser humano de igual para igual e eu consigo dizer, eu passei por isso, você também consegue. Claro que o outro lado tem que ter o processo de querer. Mas quando eu separo os papéis, fica muito mais leve olhar para o paciente não como um coitado, não como uma pessoa que é incapaz, mas como um ser humano vencedor, porque ele carregou muitas dores. E aí não tem jeito. Além de trabalhar aquele processinho da balança, onde a gente fala das emoções, do inconsciente, a gente tem que olhar para o processinho de vida, onde eu carrego honras que eu nem sei o que é isso. Eu carrego uma morte que não foi resolvida na família. Eu carrego uma raiva ou uma coisa do meu inventário de família ou qualquer outra coisa que eu não resolvi e eu carrego isso de forma tão intensa, a visão do dinheiro, a visão dos homens, a visão das mulheres, divórcio, relacionamento tóxico que eu tenho que honrar inconscientemente, eu estou carregando isso de maneira na minha família que nem eu sei o porquê. Então, quando o terapeuta trabalha a constelação familiar, que estou aqui indicando o meu professor, Milton Gobo, tá? Quando o terapeuta ele começa a dar um olhar de autocura, e eu, particularmente, tinha coisas que eu não tinha resolvido, eu já estava atendendo, quando eu fui buscar o curso do Milton, eu falei, caramba, como ficou leve essa questão. E até então, se repetiam processos que eu não tinha resolvido em mim para eu tratar. Ou seja, o universo, ele é fenomenal, ele traz aquilo que você precisa olhar. E aí, quando a gente dá esse olhar com leveza e com amor, a gente para de transferir e automaticamente os pacientes, eles começam a se resolver por eles mesmos. A gente se olha de igual para igual nos papéis de atendimento e do analisando. Somos do mesmo tamanho, temos a mesma capacidade. Basta você querer. Mas como facilitador, você pode indicar caminhos e você tem muito mais ferramenta na constelação para falar, olha, vamos por aqui. De repente, é fantástico, Milton. Às vezes é uma chavinha tão simples que a gente vira. Às vezes eu faço um exercício de reencontro com um pai. Por exemplo, eu tive um processo de alguém que estava em conflito com o chefe e isso era cíclico, era repetitivo. Eu falei para ele, vamos fazer um processinho? A gente fez um exercício, nós misturamos alguns exercícios, aí eu coloquei a constelação. Eu falei, olha para esse pai e diga, você é grande, você é o pai, você está no lugar de pai e eu estou no lugar de filho. Eu me coloco neste lugar. Era tão conflitante quando ele olhava para os superiores e não sabia se o lugar dele era de filho ou de pai, que nos empregos ele repetia esse ciclo de superioridade, de inferioridade, ele não sabia o papel dele. A partir deste momento, ele se encontrou, ele respeitou o papel dele de filho e ele se encontrou emocionalmente. Tá vendo como uma coisa casa com a outra? Eu carrego raiva, eu carrego superioridade, eu carrego um monte de coisa, mas no momento que a gente vira uma chavinha para encaixar essa pessoa no sistema e falar, é tudo bem você ficar aqui nesse lugar, é respeitoso esse lugar. O seu pai é uma figura maior, independente do que vocês viveram, se coloque no lugar de filho. Fica tudo mais leve. E isso reflete muito nos atendimentos, assim, é uma chavinha que vira. Então, a gente não precisa ficar 30 anos no atendimento, né, Milton? O negócio vai mais rápido. Não. É o seguinte, a gente aprende que uma das coisas que eu gosto muito de ensinar os meus clientes e meus alunos, o pessoal que bate papo comigo, que vem em busca de informação,
sobre a questão da constelação familiar sistêmica é o seguinte, é que nós não devemos o quê? Nós não devemos tentar interferir nas questões dos nossos pais. A gente não deve tentar salvar o papai ou tentar salvar a mamãe. Por quê? Quando a gente começa a fazer isso, a gente, na verdade, entra num processo de exclusão dos pais dos nossos pais. A gente entra num processo de dizer para a nossa fonte da vida, vocês são pequenos. Imagina você dizendo para a sua fonte de vida, de onde você veio, você é pequeno e você é incompetente. Se a fonte é pequena e incompetente, da onde que você vai tirar força? Da onde que você vai realmente prosperar? E a gente vê hoje muitas pessoas que acham que são grandes, que cuidam, né, da mãe, do pai. Não, porque eu vou vencer na vida para dar o melhor para minha mãe e para meu pai. Gente, isso aí é uma roubada tremenda. Por quê? Tanto o seu pai quanto a sua mãe tiveram o melhor caminho de vida, fizeram as escolhas que eles tinham que fazer. Eles estão vivendo os destinos que eles escolheram e que eram possíveis deles viverem. E tem mais. Graças a esses destinos, a essas escolhas que muitas vezes um filho julga, é que você nasceu. Você nasceu por essa escolha, eventualmente, da sua mãe, por esse homem que é beberrão, por esse homem que joga. Você nasceu porque esse seu pai escolheu essa mulher que não consegue ficar em casa. Talvez tenha escolhido essa mulher que não consegue o quê? Que não consegue ficar fiel a esse homem. E graças a essa junção desses dois é que você nasceu. Olha que processo interessante. Se a gente está num mundo de julgamento, no julgamento moral, né? A gente fala, opa, isso não pode, isso é só gente errada que faz, isso é só gente torta que faz o que acontece. Eu entro num processo de exclusão tremenda de tudo aquilo que eu não compreendo, porque eu tenho um mundo aqui, eu tenho um mundo bem pequenininho perto de mim. Só que isso que está aqui fora, isso que está nesse campo de informação, o que seus pais viveram, tudo aquilo que eles manifestaram, isso é gigantesco. Isso é gigantesco. Sabe o que eu descobri ao longo de uma constelação? Olha só que interessante, tá? Foi como eu fiz uma reconciliação com a minha mãe, onde eu entrei no movimento de me reconciliar com a minha mãe. Eu estava já brigado com a minha mãe, tinha mais ou menos uns 17 anos, 18 anos, tranquilamente, tá? Quase 20 anos que eu tinha uma rusga tremenda com a minha mãe por conta do jeito dela ser, dos julgamentos que eu tinha de como ela deveria ter agido comigo, como ela deveria ter sido comigo. Fui fazer o quê? Minha primeira constelação. Nessa primeira constelação, aconteceu que eu pude entrar em contato com a história da minha mãe. Olha só que coisa doida. Eu fiz, nesse processo de 40 minutos que eu vivi, eu recebi tanto mais coisa do que em anos de trabalho buscando compreender mentalmente os paraquês. Eu entrei em contato com uma grande dor existencial da minha mãe. E eu pude perceber por qual motivo que a minha mãe agia da forma que ela agia, porque que ela se tornou uma pessoa com aquelas características. A minha mãe, ela perdeu o pai dela com 3 anos de idade. O pai dela morreu num incêndio. Ele era médico, e o que aconteceu? O consultório dele pegou fogo, um dos assistentes dele deixou um cilindro de oxigênio aberto, alguma coisa assim, e o que? Era na casa onde eles moravam, explodiu. O meu avô morreu salvando quem? Os filhos e a esposa dele, que vem a ser minha avó. E nesse trabalho de constelação, eu acabei representando quem? O pai da minha mãe. Não foi o meu avô que eu representei, porque o meu avô seria relacionado comigo. Eu representei quem? O pai daquela mulher, o pai da minha mãe. E como pai da minha mãe, eu posso te dizer que as sensações e sentimentos que eu tive, e eu não era pai naquele momento, eu não fazia a menor ideia do que era um amor de pai para filho, de pai para filha. Gente, eu tive uma catarse de choro, e eu não sou uma pessoa que foi ensinado, acostumada a chorar, né, pelo meu jeito pelo meu jeito de viver, de ser criado, né. Eu aprendi que homem pega, vai em frente, que esse negócio de chorar é coisa de menininha, e vai que vai. E não interessa, e joga no lombo lá as dificuldades e segue adiante. Isso tinha a ver com a minha dinâmica. Gente, mesmo com essa dinâmica, que eu ainda nutria bastante, eu na constelação, quando eu fui representar o pai da minha mãe,
eu entrei num choro compulsivo que eu não sabia da onde que vinha tanta emoção, da onde que vinha tanto amor para com relação àquela pessoinha que estava ali. E eu não via minha mãe lá com seus 50, 60 anos de idade. Sabe o que que eu via? Eu via exatamente ali uma menininha de 3 anos de idade. Eu até comecei a sentir de novo, me conectando com aquela cena. E, gente, era um amor tão gigantesco que eu nunca tinha sentido por ninguém na vida. E olha que eu posso dizer para você que eu já tinha, como homem amado uma mulher, como filho amado um pai, uma mãe, mas aquele amor que existia ali, aquele amor que foi interrompido drasticamente por aquilo, aquilo causou uma marca tão grande na minha mãe que ela passou todo o restante da vida dela sofrendo os impactos daquilo que ficou interrompido. Ela, por não ter olhado por aquilo, não ter conseguido compreender algo e levado para si, ela continuou manifestando o quê? Continuou manifestando os sintomas daquela ruptura com aquela parte tão importante dela. Papai, aqui, ó. Papaizinho. Quando esse movimento de interrupção, no sentido do amor para com meu pai ou para com a minha mãe, eu também tenho uma interrupção no sentido da vida, da felicidade, da realização, do bom relacionamento. Então eu preciso reconectar com essa fonte e ali naquele momento algo mágico aconteceu e eu pude, enfim, compreender algo que eu poderia ler 150 livros sobre psicologia, sobre o comportamento humano, que não me trariam se eu não tivesse vivido uma experiência como essa, e a única forma de ver essa experiência realmente foi numa constelação. Não tinha, assim, não tinha outra forma de alguém conseguir traduzir aquilo nem em palavras, porque aquela sensação, aquele sentimento, aquilo que pode ser vivido através de uma constelação, não tem como uma pessoa viver de outra forma que não realmente lá, nesse campo sistêmico. Então, foi assim, uma das coisas que me fez apaixonar por constelação, fez com que a minha vida mudasse completamente. E eu conheci as constelações quando eu estava nos piores momentos da minha vida, né? Eu estava separando de uma pessoa, tá? Que era a minha primeira, que foi a minha primeira esposa, uma pessoa que eu vivia a maior parte da minha vida até aquele momento. Eu estava, acho que quase a metade da minha vida com ela, e quando eu estava nesse movimento de separação, ou seja, eu cresci, eu me desenvolvi, a gente fez muitas coisas que foram inéditas, e essas coisas vão conectando as pessoas. E eu estava passando por um momento de muita ruptura, uma coisa muito pesada, que eu realmente não conseguia lidar com aquilo. E eu ainda tinha interrompido o movimento na direção de quem? Na direção de casa, na direção de mamãe. Foi um dos momentos mais solitários da minha vida. Então eu estava o quê? Eu estava, sabe aquele negócio? Estou sem eira nem beira na beira da estrada e sem saber de absolutamente nada, só vendo assim, e aí, é piada isso? O que você tá? Como assim? Oh Deus, oh Jesus, oh universo, o que é esse negócio? Então foi nesse momento que eu conheci as constelações, e a partir desse momento a minha vida começou a se transformar mesmo, e aí eu depois passei por vários processos de desenvolvimento pessoal e fiz assim a minha formação em constelação, comecei a atender pessoas por amor mesmo, assim, de ver que aquilo podia ajudar, e a partir daí foram centenas, a primeira, a segunda, a 10ª, a 50ª, a 100ª, a 2000ª pessoa já e famílias atendidas, e aí não para mais, né? Daí veio o curso também, aí a gente segue e vai adiante, porque realmente é algo que muda a vida das pessoas, é algo que realmente ajuda no processo de cura, e, assim, por outros meios, não seria possível. Então, isso, no mínimo, tem que ser uma ferramenta, tem que ser uma habilidade que um cuidador de pessoas, que um auxiliar de pessoas possa ter conhecimento, porque realmente vai ajudar demais nesse processo de ajudar pessoas a irem para a vida. Acabei me alongando aqui, eu conto essa história, eu me empolgo de população. Você falou de relacionamento, assim, foi uma resposta para os meus atendimentos à constelação nos relacionamentos. Porque muitas pessoas que eu atendi estavam não apaixonadas e não, será que eu amo, né? Que a pessoa diz, nossa, penso tanto, mas será que eu amo? A constelação, no meu atendimento, ela respondeu isso de uma forma tão clara e tão objetiva, porque um relacionamento mal terminado
um relacionamento que está em conflito, terminou em conflito em função de N fatores aí, porque são duas crianças que se encontram para tentar resolver seus sistemas e elas se conflitam o tempo todo, isso você vai ver aí nos materiais do Milton, ou no curso dele, quando duas crianças querem se relacionar e não resolvem, não se desconstroem nas suas histórias para uma nova construção, o que acontece? A pessoa termina um relacionamento no maior conflito, mas quando eu sigo para a vida, eu levo essa pendência. Então, um primeiro ou o relacionamento passado, ele é completamente importante, porque eu pego papai, mamãe ou cuidador ou conflitos do passado e cuspo lá no relacionamento e seja o que Deus quiser. No meu relacionamento, quando eu fui constelar, eu tinha relacionamentos mal resolvidos do passado. E eram vários, porque os ciclos, eles se repetem, mas tem um principal. Quando eu olhei para aquilo e falei, peraí, eu preciso honrar essa história, porque essa pessoa, assim como o Milton colocou, essa pessoa trouxe a dor que eu precisava trabalhar no meu sistema. Só que ao invés de eu olhar para isso e resolver de forma equilibrada, eu dei aquilo que eu podia, mas não significa que foi harmonioso. Foi doído, é difícil a gente carregar dores, porque a gente começa a repetir, ela começa a se acumular, onde eu falei do inconsciente, da emoção. A gente tem esse lado, mas por que eu estou carregando isso no meu inconsciente? Porque sistemicamente eu estou vomitando em cima dos meus relacionamentos tudo aquilo que eu não resolvi. Então, no casamento do Milton, quando ele falou que ele começou a olhar para as dores, estava sem eira nem beira, que foi, né, desgraça total, né, Milton? Quando ele colocou que foi difícil... Se tivesse voando a 5 quilômetros de altura e ele cagasse, caia na minha cabeça ali naquele momento. Acontece tudo. Quando ele colocou isso, gente, quando vem uma dor insuportável e você está vivendo de tudo e está acontecendo um monte de coisa, eu vou te dizer uma coisa. Você está pronto para olhar para isso. Agora é a hora. Então, se você fechar essa porta da dor e falar, eu não quero resolver as marcas do meu passado familiar, do meu passado emocional, quando você fecha essa porta, uma outra porta se abre com mais melecas sistêmicas para você resolver. É o que a gente chama de emaranhado sistêmico. É onde eu repito um relacionamento doentio, onde eu repito a busca de um papai, onde eu repito a busca de um amigo tóxico ou algo que dói dentro de mim, um chefe, ou algo que eu não sei resolver e fico me angustiando, fico me martirizando, me autoflagelando. Então, a balança emocional que eu falei no começo, o que me ajudou aqui no atendimento? O que agregou? Gente, o emocional, ele carrega muita coisa dos nossos traços não resolvidos familiares. Um relacionamento que o Milton colocou, o dele, o meu e tudo que aconteceu, quando eu comecei a trabalhar, quando a pessoa me dizia, olha, eu acho que eu tô enroscado naquele relacionamento, não sei se eu gosto, não gosto. Era muito claro para mim o conflito mal resolvido. Como essa pessoa carregou do passado e continua repetindo esses ciclos. Aí ela diz assim, a desculpa interna e inconsciente. Ah, eu tenho dedo podre. Né? Tenho dedo podre. Eu tenho dedo podre porque eu estou escolhendo. Inconscientemente é o que eu estou atraindo. Eu tenho dedo podre porque eu estou buscando um papai e uma mamãe que eu preciso entender o valor da vida. Dedo podre sistêmico, a gente chama isso, tá? Só para vocês terem ideia, então a gente tem até nome para isso, é o dedo podre sistêmico. Perfeito. Perfeito. Você está aonde você quer ficar, talvez não consciente, inconscientemente. Você está aonde você merece estar, porque a gente nasce com um troço chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele funciona assim. Quando você deseja mudar, você sai da zona de conforto e dói.
Portanto, há um movimento. E quando você começa a fazer movimentos, que foi, por exemplo, quando eu, Denise, decidi fazer constelação com o Milton, eu ficava me perguntando assim, mas será que eu quero mexer nisso? Porque vai falar da minha mãe, vai falar do meu pai, que saco, né? Eles são assim, não vão mudar. Eles podem continuar da maneira que eles estão. Isso é um respeito, a gente tem que respeitar a história deles e a escolha. Portanto, estar com os meus pais e com as dores e com as marcas deles não mais me machucou. Hoje é leve. Hoje é leve olhar para o meu relacionamento passado. Porque nós fizemos esse trabalho lá na constelação do Milton. Ele falou, Denise, olha para os seus relacionamentos. Coloquei todo mundo. Olha para esse relacionamento, agradeça. Essa pessoa trouxe o que você precisava. Eu ainda olhei e falei, nossa, amor fético, né? A pessoa, eu lembro que eu xingava. E ele falou, não, Denise, essa pessoa trouxe o que você precisava. Isso é o que você precisava. Então, honre os pesos que você está negando e que você precisou carregar, mas ele pode ser leve daqui para frente. Aí, clicou o negócio, levei para todo mundo na terapia. Hoje eu sei como é lidar com isso. E hoje eu treino a cada dia, né? Agradeço muito o Milton, que me fez olhar para os meus pesos como uma forma leve. Porque se a gente não faz, a gente tem o livre-arbítrio de estar onde está por escolha. E isso é uma escolha de cada um. Por isso que é lindo a constelação, quando a gente agrega esse trabalho na terapia, no tratamento. Gente, a constelação, no ensaio terapêutico, ela é a cirurgia. A terapia, ela vai como um tratamento se aproximando e reforçando. Mas a constelação, ela chega no ponto certo. Quando você trabalha bem esse ponto, você chega lá no tumor e você fala, vamos retirar isso e você vai ficar bem. Certo, Milton? Sem dúvida nenhuma. Tem uma pergunta para te fazer. Como que ficou essa questão, depois de você ter passado pelo curso de constelação, depois de ter vivido esse conhecimento, né, sistêmico, como que ficou essa sua parte inicial da anamnese, do olhar inicial para o cliente, para as questões do cliente? Porque, assim, uma das coisas muito legais é que eu recebo aqui, sabe que no curso a gente sempre tem bastante psicólogo, psicoterapeuta, a gente tem terapeutas já que são, assim, que são professores de pós-graduação em psicologia, só para ter ideia do nível realmente das pessoas que acabam o quê? Que acabam vindo em busca de autoconhecimento, em busca do curso. E uma das coisas mais legais que a gente consegue escutar, eu não vou falar agora, depois eu falo, é da abordagem inicial, o olhar inicial para o cliente do antes de ter a constelação e do depois, né? O que você me diz sobre isso aí? O que mudou nesse olhar inicial para o cliente quando ele vem em busca de um tratamento, em busca de uma terapia, em busca de encontrar algo para si? Mudou tudo. Mudou tudo, porque ficou muito mais objetivo. As respostas, elas são muito mais rápidas. A gente precisa entender a emoção e o que a pessoa carrega do sistema familiar dela. É muito mais rápido, muito mais objetiva. Às vezes eu não preciso ir lá num assunto onde eu sei que uma raiz, ela está aqui. Eu sou muito mais objetiva na anamnese, nos atendimentos, e a gente mapeia mentalmente muito mais rápido, porque a gente diz, a mãe vai para a vida, por que você está se segurando? Por que você não está se permitindo? O pai é o impulso, é a coragem, quando ele diz você vai, por que eu não estou com essa coragem? Então, se eu estou insegura, se eu estou com medo, se eu não consigo dar passos, eu já sei aonde olhar para a mamãe e para o papai. E é interessante que quando a pessoa me conta um pouco dos sentimentos e das emoções, a primeira pergunta é, como vai a mamãe? Como vai o papai? Dependendo do que ela fala, a gente já diz, não, com a minha mãe mal me relaciona, a minha mãe é controladora, a minha mãe é isso. A gente já vai no ponto certo. Então, ficou muito mais objetivo o mapeamento das emoções com o sistema familiar. Ficou mais rápido e ficou mais prático, né? É isso que eu tenho para te falar.
Que bom. Ó, isso que a Denise falou é exatamente o que eu recebo dos meus psicólogos, dos meus psicoterapeutas, que vêm fazer o curso de constelação e eles levam esse conhecimento para a clínica, que realmente os seus diagnósticos, né, suas anamneses iniciais, elas se tornaram muito mais rápidas. E uma das coisas que, assim, que foi muito legal, e eu tenho uma das psicólogas que ela falou, olha, Milton, eu não tenho aplicado a constelação pura no atendimento, mas o que eu faço? Eu pego meus bonequinhos de constelação e muitas vezes eu faço o quê? Um simples olhar para o cliente, que é uma constelação, né? Ela pega e fala assim, ó, simplesmente veja o que acontece quando eu faço isso, mais isso. E aí tem lá o intencionamento. Ela fala assim, ela falou, Milton, essa abordagem, assim, o cliente, ele sente tudo o que precisa e aquelas travas que ele tinha antes, é impressionante como aquilo tudo começa a entrar em movimento. Então, a terapia se tornou muito mais rápida, a resolução mesmo dos clientes, a busca deles se tornou uma busca muito mais fácil deles alcançarem. Então, assim, é uma ferramenta que foi, assim, para mim, fantástica. Esse é um dos relatos da Patrícia, que fez o curso aqui comigo. Ela falou, nossa, Vitor, assim, é demais. Eu olho para os clientes, eu já não tenho mais aquela visão do passado da escola de psicologia, de quando a gente estudava aqueles livros lá mais antigos da formação da psicologia. Não, é uma coisa muito mais dinâmica, uma coisa muito mais fluida. Então, é muito legal de ter essa percepção mesmo do quanto que esse movimento de constelação, ele agrega na vida do profissional, da ajuda do psicoterapeuta, do psicanalista, do psicólogo, e o quanto realmente ele pode ajudar a esse profissional ajudar o seu cliente. Eu não vou nem mais chamar de paciente, porque na constelação, o cliente, ele é paciente ou ele é ativo, hein? Vamos chamar de cliente, né? Exatamente. Ele é muito ativo, é ele que tem que dar os passos. E a gente, como facilitador, se o cliente não quer dar o passo, a gente respeita, a gente fala, ok, ali, a sua solução está ali. É olhar para essa mãe, olhar para esse pai, é poder se afastar dessa mãe ou desse pai, às vezes, e o afastar é o seguinte, você está tentando ocupar um lugar que não é seu. Então tem esse movimento de encontrar o meu lugar com relação àquela pessoa, àquela situação. Se eu quero me dirigir para a vida ou não. E tem esse movimento, sim. Tem pessoas que não querem ir para a vida. Tem pessoas que falam, não, eu não quero ir. E respeitar esse movimento sem tentar salvar essa pessoa, sem achar que ela está errada, que ela está fazendo alguma coisa que ela não deveria. Porque, na verdade, ela não está. Ela está seguindo, a partir desse momento que ela sabe, ela está seguindo aquilo que aqui dentro, aquilo que realmente move ela. Tem um drive agora muito claro do se eu quero ou não ir. Eu considerei uma pessoa de seus 48, 50 anos de idade, que era uma mulher, e apareceu o seguinte, ela veio constelar a questão do relacionamento. Ela não tinha relacionamento. E o que aconteceu? A gente colocou a mãe dela e o relacionamento. Sem ela falar nada. A gente descobriu que ela era cuidadora da mãe. Ela cuidava da mãe. E não tinha outra pessoa para cuidar. E o que acontecia? Essa pessoa, ela falava o seguinte, assim, isso tudo, movimentação sistêmica sem palavras. Os gestos dizem, né? O jeito que ela olha, o jeito que se comporta, fala tudo. A gente colocou o quê? A gente colocou o relacionamento e a vida aqui na frente, né? Um relacionamento novo, algo que viesse para que ela pudesse o quê? Viver. E outra escolha é ficar com a mamãe. Essa pessoa, ela foi lá e ficou com a mamãe. Ela foi para o lado da mãe. A pergunta foi o seguinte: você prefere ficar aqui ou você prefere ir para lá? Agora que você sabe que você tem uma escolha. Ela falou, agora eu sei e agora eu quero ficar aqui com a minha mãe. Então ela agora não fica mais com aquele negócio do eu quero um relacionamento, mas o conflito entre eu quero e não posso. O problema é esse. Quando você sabe realmente do quanto custa fazer isso ou não fazer, aí você pode fazer uma escolha que tira aquela dor que antes existia. Então a dor do conflito. Conflito é uma bosta, gente. Palavra sistêmica, bosta, tá? Já falo aqui de novo. Então você fica sem ir nem vir e você não está feliz, você não consegue viver. Se não for para ser feliz, se não for para você vir nesse mundo para viver, você está fazendo o que aqui? Você acha que você está fazendo um bem para quem?
vivendo uma vida onde você não é feliz, onde você não tem o alto amor. Ai, eu faço para os outros, mas não faço para mim. Ô, desgraça de vida é essa? Onde você não cuida de você, onde você não prospera na sua felicidade, na sua alegria, na sua saúde, onde você prefere achar infantilmente que fazendo pelo outro, em detrimento de você, isso é bom para alguém. Nunca, nunca. Existe um movimento na vida onde, como pais, a gente pode fazer tudo pelos nossos filhos pequenos. Porque um pai, ele precisa fazer o seguinte quando esse filho ele começa a se desenvolver. Esse pai precisa falar não para esse filho, precisa falar não para essa filha. Sabe por quê? Se ele não falar não para esse filho, para essa filha, esse filho não vai se revoltar. E sem a revolta, sabe o que não vai acontecer? Ele não vai crescer. Sem a revolta, ele não vai pegar a força que ele precisa. Sabe por que eu comprei um carro? Porque o meu pai chegou um dia para mim e ele falou, eu falei, pai, eu vou sair com o carro. Ele falou, não vai. Eu falei, lazarento. Ele falou, não vai. Eu vou comprar todo um carro também agora, você vai ver só, eu vou comprar. Assim, eu saí pistola da vida, e adivinha o que aconteceu? Crescimento. Então é isso que acontece quando um pai e uma mãe diz não para um filho. Esse filho precisa crescer, ele precisa evoluir. Um filho já crescido, ele precisa ter esse não. Pai, compra um carro também, viu? E se você tem filho, faz ele comprar um carro. Fala não para ele, fala não, não. Até que ele, o quê? Até que ele resolva ir para a vida. Então, isso é uma, de certa forma, uma brincadeira, mas também é uma verdade. Eu realmente comprei o carro dessa forma, porque eu recebi o não, eu fiquei muito pistola mesmo, e eu falei, eu vou crescer, eu vou ganhar o meu dinheiro, eu vou fazer e vou acontecer. Então, essa revolta é uma revolta que, muitas vezes, ela é o quê? Ela é saudável. E sabe o que acontece com o pai quando vê esse filho comprar um carro, ganhar o seu dinheiro, ele sorri. A alma dele fica alegre, fica leve. É isso que acontece. É isso que acontece. Você cresce. Você faz das suas emoções que a gente acha que são ruins algo bom. A raiva, a agressividade podem ser boas, te fazem tomar atitudes na vida. Sair da dualidade, escolher um caminho, é sair do conflito psíquico e sistêmico. Então você diz, eu vou para cá, eu vou para lá, e acaba aquela coisa, eu sinto culpa de estar aqui, eu sinto culpa de estar ali, eu sigo um caminho, ponto. Fica leve a alma, a gente fica bem. Eu queria só agregar uma coisa em relação a curso de constelação familiar. A gente está falando de terapia, mas não necessariamente você precisa ser um constelador familiar. Não necessariamente você precisa ficar constelando em sessão. Tudo o que você aprender lá no curso com o Milton, você pode se autoconstelar, você pode fazer pequenos exercícios para se melhorar. Você pode fazer movimentos na terapia que não necessariamente segue uma regra. Você pode colocar o bonequinho na frente do outro, como você falou, Milton, e fazer um movimento muito simples, uma frase muito simples. Você pode, em casa, honrar os seus familiares e tudo que eles viveram para que você tivesse aqui. Então, não necessariamente, não deixe de buscar cursos de constelação porque você acha que você vai constelar. Vá experimentar. Vá dizer, eu vou me testar, eu vou me conhecer, e aí deixa fluir. Se você for para ajudar o próximo, excelente. Se não, usa isso para você. Vai ter muita ferramenta para você olhar para dores que você não conseguiria sem a constelação. Então, gente, se joga no negócio porque é bom, porque é muito bom e dá muito certo. Muita coisa eu resolvi, muita coisa meus clientes conseguiram se resolver. Então, se joga no autoconhecimento porque é maravilhoso, gente. Isso é uma das coisas assim, que eu sempre falo para todos os meus alunos em todas as turmas. E olha que eu recebo pessoas extremamente qualificadas e outras que vêm com o desejo super amplo e único do que de se tornar facilitador de constelação. Na minha primeira aula eu viro para todo mundo, e essa turma vai escutar isso também na nossa aula que vai acontecer agora, nesse fim de semana, a primeira aula do curso, que vai ser o seguinte: faça o curso para você. Passe você pelo processo de desenvolvimento. Sabe o seguinte? Quando você lembra que você não sabia amarrar o sapato? Não sabia amarrar o tênis? Quando a mamãe ficava amarrando o tênis para você, você não aprendia. E você também não ia conseguir ensinar para outras pessoas. Então, o que aconteceu? Você precisou começar a passar pelo processo de fazer o lacinho, para ver como que faz isso, como que vai, até que chegou o quê?
até que chegou no movimento que você percebeu e aprendeu. O aprender é para si, tá? E você aprendeu aquilo, e agora sim você pode o quê? Colocar isso em prática, agora sim você pode ajudar outras pessoas, agora sim você pode colocar isso a serviço da vida e dos outros de uma forma muito melhor. O jeito que eu ensino o curso de constelação, a formação em constelação, é vivencial, do jeito que eu pratiquei. Quando eu fui me tornar facilitador de constelação, não acho que eu me tornei facilitador, não acho que eu fiz o meu curso de constelação para ajudar outras pessoas. Eu fiz o curso para eu ter o meu autodesenvolvimento, para eu conhecer coisas. E adivinha o que aconteceu? Mais de 3 mil clientes, já hoje, né, passados, eu comecei com um. Onde eu vi que um amigo precisava de uma ajuda, eu falei para ele, cara, eu aprendi algo que pode te ajudar, você quer fazer? Aí o pessoal falou, o que é isso? Constelação. Eu falei, não faço ideia o que é isso. Eu falei, não, vem cá que a gente faz um atendimento para ver se muda. Gente, depois desse primeiro atendimento, tá? A minha querida, foi uma cliente, tá? Essa minha querida cliente, que não conseguia um emprego, não conseguia estabilidade financeira, a gente fez um trabalho. Simplesmente ali, eu e ela, um atendimento individual. Ela virou uma jornalista super bem paga. Ela virou apresentadora de televisão. E ela falou, Milton, a minha vida mudou completamente. Mas uma das coisas que eu lembro muito desse primeiro atendimento é que ela virou para mim e ela falou o seguinte, Milton, aconteceu uma coisa muito estranha. Isso 40 minutos depois da constelação. O meu pai me ligou, me disse que me amava. Ele nunca fez isso na vida. Isso a pessoa tinha 35 anos de idade. Ele nunca fez isso na vida. Aí eu falei, interessante, ela falou, eu tô toda arrepiada aqui disso. Eu também tô toda arrepiada agora. E o movimento é muito lindo, porque aquilo que a gente faz dentro do campo sistêmico, aquilo já começa a reverberar imediatamente no seu campo de vida, na sua família, de uma forma mais intensa ou menos intensa. Então, o caminho das constelações, o caminho da prática das constelações é um caminho para ser vivido. E quando você vive isso, você aprende, você passa por um processo onde você realmente abre os caminhos, começa a fluir muito mais na vida, independente de quanto que você já flua na vida. E aí sim você está preparado para, com alegria, com essa paixão, poder passar isso adiante. Então, se joga nesse curso. Se você está buscando autodesenvolvimento profundo, se você quer conhecer da sua história, quer ter uma vida melhor, esse curso ele é para você. Ele foi feito para você e moldado para que isso aconteça. Se você busca aprender constelação para se tornar um ótimo profissional, e eu posso falar de boca cheia, porque aqui eu tenho um excelente profissional aqui junto de mim, se joga porque você vai aprender tudo que você precisa para fazer todos os tipos de atendimento. Seja o atendimento clínico, seja o atendimento individual, em grupo, online, presencial. Você vai aprender todas essas técnicas e todos os trabalhos que eu desenvolvo, porque você vai viver todos eles. Inclusive, já vou fazer um convite aqui para você, mas vou pegar ela de surpresa que ela não vai dizer não. Dá para dar uma aula no curso? Lógico. Claro. Tá bem. Conhece, a gente decide as coisas na última hora. Adoro pegar os especialistas assim de susto aqui na live, que eles não dizem não. Então tá feito. Gente, turma linda, vocês vão ter uma super aula com a Denise maravilhosa, que a gente vai preparar para agregar ainda mais valor para o seu desenvolvimento pessoal, para a sua vida. Então, se você quer saber mais sobre o curso, ainda não se inscreveu, vem junto que tá aí, ó, mais uma docente maravilhosa do nosso curso. Você vai aprender muita coisa boa com ela. Ela vai dar uma aula pra gente, ó, e vai ter muito alto amor junto, viu? Gente, gratidão. Acho que o nosso tempo deu, né, Milton? Ele cai sozinho, né? Eu acho que tá bom, né? Eu acho que tá bom. Ó, a gente vai ter outros encontros como esse, já, assim, espero que a gente possa aprofundar ainda mais essas trocas com a Denise aqui, que é uma profissional super qualificada. Se você ainda não segue a Denise, segue lá, é Denise Paiva Terapias, né? Denise Isso? Paiva Terapia. Denise Paiva Terapia, segue a Denise lá, porque ela tem muito conteúdo bom, vale muito a pena. E eu vou falar para vocês que se algum cliente estiver procurando terapia, coisa que eu não sou dessa área de ficar fazendo terapia continuada, eu posso dizer para você que eu indico sem dúvida nenhuma a Denise, eu indicaria meus familiares, indicaria minha esposa, e se eu precisasse de um atendimento, sem dúvida nenhuma, iria lá também. Então, Gratidão. E gratidão por esse encontro e até breve. Ah,
Para você que está aí, amanhã a gente vai ter aula aberta, tá? Primeira aula inaugural vai ser aula aberta para você poder participar e viver esse movimento do curso de constelação já comigo. Então, amanhã, às 7h30 da noite, pelo Zoom. Se você quiser participar, me manda uma mensagem e eu cedo o acesso para você, eu te encaminho o acesso, tá? É só me mandar uma mensagem, amanhã, aula aberta para você. Beijos, gratidão ao mestre. Gratidão pelas palavras e pelo convite. Gente, boa noite e beijo para todos. Milton, gratidão. Gratidão. Tchau, Vivi. Legal. Nossa, muita gente boa hoje teve aqui, né? Que bacana. Gente, então essa foi uma das pessoas maravilhosas que passou pelo nosso curso. Eu fui um dos mentores dela. E eu posso dizer para você que é muita gente boa que vem. Né? Só chega gente que realmente vale muito a pena a gente ter junto de nós. Então, é isso aí. Se você quiser viver esse curso, se você quiser aprender constelação, passar por um curso de constelação, uma formação que vai te servir para o resto da vida, que vai ajudar você e toda a sua família, você está super convidado a viver isso junto comigo e junto com essa turma maravilhosa que se formou. É tanto para você que não pode estar no presencial, ou seja, para você que quer fazer esse curso da sua casa, do seu estado, do seu país, quanto para você que queira viver esse movimento de forma presencial comigo aqui, tá bom? Então, beijo e até mais!